a pauta número 03, 2023, a sessão ordinária do dia de hoje, dia 8 de fevereiro de 2023. Em apreciação para aprovação, a ata número 02, sessão ordinária do dia 1º deste mês, deste ano. Alguma oposição, alguma objeção? Tem objeção, presidente. De acordo, presidente. Ata aprovada, vai para o arquivo. Vamos, então, Não estou ouvindo nada. dar sequência à nossa sessão. Representante do Ministério Público está presente. Presente, Excelência Idelária Francisca Delária. Doutora Delária, boa tarde para a senhora. Boa tarde, Excelência. Defensora Pública presente. Tem um defensor, Benevides. Boa tarde, presidente. Doutor Benevides, já falei com o colega. Boa tarde. Boa tarde. Então, pedido de vista. Tem um primeiro pedido de vista, é o da pauta, é o 201, que é uma apelação cível, número 017-875455-2019, de Fortaleza. Apelante Alves de Souza Limitada e apelado município de Fortaleza. O relator sou eu. Na sessão do dia 25 de janeiro do corrente ano, dando continuidade ao julgamento, após o voto do eminente relator, no sentido de conhecer da apelação cível para negar-lhe provimento, pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, Sua Excelência a desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves. Presentes os excelentíssimos senhores desembargadores, Abnonato Silva Santos, o relator, Tereza Neumann Chaves e a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Adiado o julgamento. Na sessão do dia 1º de fevereiro do ano em curso, excelentíssima senhora desembargadora Tereza Neumann comunicou à presidência da Câmara que apresentará o voto vista destes autos na próxima sessão subsequente. Adiado o julgamento. A excelentíssima senhora desembargadora Tereza Neumann Duarte acompanhou o voto do relator na votação de hoje do pedido de vista. Quem são os que votam comigo? Em seguida, eu mantenho a minha posição como relator. Eu já acompanhei. Desembargador Tereza Neumann, agora é o desembargador Gleidson. Eu já acompanhei previamente e ratifico na sessão, acompanhando Vossa Excelência. Pronto, então eu passo a leitura do resultado. Vou proclamar o resultado. A Câmara, a unanimidade de votos, conheceu do apelo, todavia, negou-lhe provimento. Este é o resultado. Agora tem um segundo aqui, o 2.2. É uma apelação cível número 1, a sequência 30-234186-2019, vinda de São Gonçalo do Amarante. Apelante apelado Estado do Ceará, apelante apelado Maria do Carmo Lima da Silva, relatora, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Na sessão do... Pois não, desembargadora? Me ouve? É porque antes eu não estava ouvindo. Esse primeiro processo que foi pedido de vista da desembargadora Tereza Neumann, eu só ouvi já mais no finalzinho, ele é a apelação da relatoria de Vossa Excelência? Isso, exatamente. O primeiro foi um apelo de Fortaleza. Ele está indo por voto estendido? Não, ela acompanhou, a desembargadora Tereza Neumann acompanhou o relator. Então pronto. E aí houve unanimidade. Tá, tranquilo. Viu? Não tem julgamento estendido, no caso. Obrigado pelo esclarecimento. É só porque antes eu estava com um probleminha aqui no meu áudio, mas agora está ok. Continuando, na sessão do dia 1º de fevereiro do ano em curso, após a sustentação oral do advogado da apelante apelado, do doutor Marcelo Nocrato, o presidente da Câmara, excelentíssimo senhor desembargador Nonato, retornou a palavra para a eminente relatora, desembargadora Iraneide. Esta apresentou seu voto no sentido de conhecer do recurso de apelação civil para negar provimento
a apelação do autor e dá parcial provimento ao apelo do Estado do Ceará. Na sequência, pediu vista dos autos para melhor exame da matéria a Sua Excelência Desembargadora Tereza Neumann. Presentes ao julgamento, a desembargadora Iraneide, o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite e a desembargadora Tereza Neumann. A senhora desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves comunicou à presidência desta Câmara que apresentará seu voto visto na próxima sessão desimpedida, adiado o julgamento. É isso, desembargadora Tereza? Exatamente, Excelência. Então, vamos para o 2.3. 2.3 é uma apelação civil número 007795728/2006, de Fortaleza. Apelante Osmundo Corrêa Saraiva e apelado município de Fortaleza. A sessão do dia 1º de fevereiro do ano em curso, após o voto da eminente relatora, no sentido de conhecer da apelação civil para negar-lhe provimento, pediu vista dos autos à desembargadora Tereza Neumann. Presentes ao julgamento, a desembargadora Maria Iraneide, relatora, desembargador Evaldo e a desembargadora Tereza Neumann. Adiado o julgamento. A senhora desembargadora Tereza Neumann comunicou à presidência da Câmara que apresentará seu voto visto na próxima sessão desimpedida. Adiado o julgamento. Confirma, desembargadora Tereza Neumann? Confirmo, Excelência. Pronto. Então, em relação aos processos com pedido de vistas, são esses. Agora nós vamos, Ismênia, para a sustentação oral, não é isso? Excelência, os processos retirados de mesa. Isso eu queria Pronto. logo anunciar no início. Pronto. Exatamente. Temos aqui, deixa eu ver. Processos que serão adiados na sessão do dia 8/2/2023. É esse? O primeiro processo, 2.1, é uma apelação civil número 017875455/2019, Fortaleza. Excelência, Apelante... com licença. Isso aí o senhor já anunciou, é abaixo desses três que começam Abaixo os dos processos. três, então. É. Então, processo retirado de mesa, não de pauta. No caso aqui, só são 2 processos de relatoria da desembargadora. O primeiro é esse, 5.105, apelação civil número 0050-14460/2005. Exatamente. Apelante o município de Fortaleza, apelado Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco Nordeste, a CAMED. Desembargadora, relatora desembargadora Tereza Neumann, Duarte Chaves. Foi retirado de mesa apenas, certo? O julgamento fica adiado para a próxima sessão. Da mesma maneira, em relação a este outro processo 5.106, é uma apelação com remessa, apelação em remessa necessária, 073-243896-2000, de Fortaleza. Apela do município de Fortaleza, remetente juiz de direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais e de Crimes contra a Ordem Tributária da Comarca de Fortaleza e apelada à Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, a CAMED. Relatora também, a desembargadora Tereza Neumann, pediu adiamento de julgamento para a próxima sessão desimpedida. O processo apenas é retirado de mesa. É isso? Isso mesmo. Agora parece... Ismênia, tem uma declaração de voto aqui. Isso mesmo, 2, né? 2 declarações de voto. 3, Excelência. 3, né? Então, Exato. vamos para a primeira. Declarações de voto contrária à desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves. 5.72. Trata-se de um agravo de instrumento, número 063-230055-2022, de Fortaleza. Agravante, Irapuru Transporte Limitado e agravado, Estado do Ceará. Desembargadora Tereza, desembargadora Iraneide, a relatora. Nesse caso, quem vota depois da desembargadora Iraneide
Sou eu, né? Desembargador Não, desembargador Evaldo. Evaldo, desembargador Desembargador Tereza. Evaldo. Acompanho a eminente relatora, presidente. Agora sou eu também acompanho Sua Excelência, a relatora, desembargadora Tereza Maria Iranei. Não, desembargadora Não. Tereza Neumann, a A tríade desembargadora Tereza julgadora. Neumann. Isso. Excelência, eu apresentei a declaração de voto em contrário, conhecendo do agravo para provê-lo, com as vênias em relação ao entendimento da nobre relatora. Como essa matéria já é bem conhecida aqui, no julgamento estendido, né, desembargador Gleides, agora? Não, é agravo. Não, é agrava. Eu gravo. É É decisão agravo por de maioria. instrumento. Decisão por maioria. Nesse caso aqui, o julgamento foi unânime. É maioria. Não, Maioria. Excelência. Aqui, doutora Ismênia, tinha por unanimidade, mas é só maioria, Não. viu? Não, eu sei. É porque eu coloquei para depois só mudar na hora. Aí, nesse caso, o senhor passa a palavra para a relatora, se ela confirma o voto, entendeu? Depois, a do Evaldo já confirmou. Desembargadora Iraneide, eu passo a palavra para Vossa Excelência. Eu confirmo, senhor presidente, porque é matéria já bastante conhecida, já sabemos do posicionamento da desembargadora Tereza Neumann, mas eu confirmo. Então, nesse caso, vai por maioria mesmo. Nesse caso, eu retorno a palavra para o desembargador Evaldo. Tá, presidente, eu confirmo o meu voto provisório, acompanhando a doutora relatora com as vênias a desembargadora Tereza Neumann. Pronto, então, nesse caso aqui, não vai ser por unanimidade, porque a desembargadora Tereza apresentou uma declaração de voto contrário, contrária à relatora, né? Exato. Confirma, desembargadora Tereza Neumann? Confirma, Excelência, exatamente Pronto. isso. Então, vou proclamar o resultado. No caso, a Câmara, por maioria de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. É isso? Exato. Vamos para o terceiro. É o segundo aqui, o 5.75. Agravo de instrumento número 063447182-2022, Fortaleza. Agravante, Madeireira Comércio Eletrônico S.A. Agravado, Madeireira, agravante agravado, e Estado do Ceará. Nesse caso aqui, é a relatoria da desembargadora Maria Iranei e a desembargadora Tereza Neumann apresentou um voto também contrário, não foi, desembargadora Tereza? Excelência, no mesmo sentido. No mesmo sentido. Aí eu passo a palavra para a relatora. Desembargadora Iraneide. Senhor presidente, eu mantenho o meu posicionamento, confirmando o voto já proferido. Pois não. Desembargador Evaldo. Também acompanho a doutora relatora, presidente. Proclamo o resultado. A Câmara, por maioria de votos, conheceu do recurso, negando provimento. É o resultado. Pronto. Tem mais algum ainda, doutora Ismênia? A desembargadora Tereza anunciou agora que tem um outro, que eu não... Tem um outro? Exatamente, Excelência. É o 101, é o mesmo sentido, a mesma matéria, só que neste é uma apelação. Também apresentei declaração de voto em contrário, de FAO. Doutora Ismênia, vamos só para a leitura. Diga o número do processo. O processo é apelação civil, é da relatoria do desembargador Evaldo, 0205238, dígito 05.2022. No roteiro é o 5.101. Nesse caso, eu passo a palavra para o desembargador Evaldo. Presidente, como se trata de matéria já por nós, da Câmara, já apreciados, embora respeitando o ponto de vista da desembargadora Tereza, trata-se de processo de FAO. Então, eu vou manter o meu voto, para a devida vênia, reconhecendo e desprovendo o recurso, a apelação, aliás, né? Pronto, eu também acompanho Vossa Excelência, sou eu que voto, né? Depois. Confirmar o da desembargadora Tereza, né, o voto contrário dela, e depois Vossa Excelência.
Isso. Pronto, acompanho. A desembargadora Tereza já apresentou a declaração de voto dele, então vou apresentar o resultado. Vou proclamar o resultado da Câmara. Tá Esse faltando meu resultado voto. estendido. Pronto, desembargador Gleidson. Matéria realmente já sedimentada no entendimento da nossa Câmara, com a divergência da eminente desembargadora Tereza Neumann, a quem eu peço a devida vênia para acompanhar o eminente relator. Orando desembargador Gleidson, desembargadora Iraneide. Senhor presidente, só para não deixar dúvida, né, ficar registrado, nesse caso, como a primeira votação não foi unânime e se trata de apelação, este está indo por julgamento estendido, né? Isso. Mas apelar com a passar a palavra para os demais colegas. E chegando a minha vez, matéria também já bastante aqui conhecida por todos nós, eu acompanho o eminente relator pedindo venhas à desembargadora Tereza Neumann. No caso, eu também acompanho, agora sim, proclamando o resultado. A Câmara, por unanimidade de voto, conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento. Não é isso, desembargador Evaldo? Perfeito, Sim, presidente. por maioria, Por maioria. certo. Por maioria. Isso. Conheceu do recurso e não provido. Recurso não provido. Agora podemos ir para as sustentações orais, né? Sim, excelência. Sustentações orais, temos aqui os pedidos de preferência com sustentação oral e também sem sustentação oral. Sessão do dia de hoje, 8/2/2023, preferência 01, é uma apelação civil, número 026-2706-92, 2020, relator sou eu, número que está processado na pauta é o 5.4, apelante, a empresa Auto Posto Star Limitada, advogado Dr. Roberto Wagner Vitorino, apelado Estado do Ceará. Nesse caso, apelante. Está presente o representante, o doutor Roberto, está presente? Ele vai fazer a sustentação Boa oral. tarde, excelência. Estou presente, vou fazer sim. Eu passo, então, a palavra para o... Nesse caso, eu sou o relator. Eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Então, o senhor tem o prazo regimental para fazer a sua sustentação oral. Fique à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. A questão de mérito, ela já foi extensivamente demonstrada na apelação, mas eu queria sustentar também em razão do pedido de suspensão de exigibilidade do crédito que foi feito no processo. Isso porque esse crédito tributário, gerado por um auto de infração, ele vem prejudicando uma terceira empresa, que não faz parte do processo, não faz parte da operação, a qual gerou esse crédito tributário. Foi juntado aos autos em folhas 224 a 223 e 240 a 243, as informações a respeito da terceira empresa, né, que não faz parte do processo, e a gente solicitou esse pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, justamente porque, em primeira instância, foi oferecida a garantia ao juiz. Esse pedido ele ficou suspenso, ficou inerte, sem resposta, e, em virtude dessa cobrança do crédito por via administrativa e da inscrição do CPF do sócio no CADINE, a terceira empresa, que nada tem a ver com o presente processo, vem sendo prejudicada por possuir restrições do seu CNPJ. Mesmo que apenas um sócio seja em comum, né? Não, as empresas não fazem parte sequer do mesmo grupo econômico. Nesse sentido, essa restrição
essa celeuma que tem gerado essa inscrição no CADINE, ela ultrapassa os limites legais postos nos artigos 124 e 134 do Código Tributário Nacional. A responsabilidade tributária, solidária e subsidiária, ela é taxativa dos artigos e ela atinge tão somente a pessoa do sócio, não uma terceira empresa que, inclusive, tem outros sócios. Nosso pedido, a nossa sustentação é realmente no sentido de garantir a integridade das outras empresas que sequer fazem parte do processo. Agradeço a atenção de todos, principalmente esse advento que eu queria suscitar. Doutor, o senhor terminou, doutor? Sim, senhor, excelente. Pois não, doutor, muito obrigado pela sua sustentação. Então, nesse caso especificamente, o meu voto esse processo ele já foi apreciado, né, em votação provisória, né? Então eu vou ler a parte dispositiva e no meu voto eu mantenho a sentença de primeiro grau, mantenho a sentença de primeiro grau de jurisdição e as medidas que se impõem. Com o julgamento desse recurso, o pedido que o senhor falou, doutor, restou prejudicado o pedido de reconsideração que o senhor ingressou as folhas 240, 243, né? Então, porque foi julgado o mérito e restou prejudicado. Então, ante o exposto, conheço da apelação interposta para negar-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e fundamentos, né? Majora-se para 12% sobre o valor da causa os honorários fixados em sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, a serem pagos pela parte apelante em favor da parte apelada. É o voto. Eu passo, então, a palavra para o próximo, doutora desembargadora Tereza, não é isso? Não, excelência. Desembargador Gleides e a desembargadora Iraneide. Desembargador Gleides. Eu ratifico o voto provisório, presidente, acompanhando Vossa Excelência. Desculpem aí eu ter me equivocado na hora de colher, desembargador Gleides, colher o voto. Quando eu era presidente da quarta Câmara de Direito Privado, lá a gente colhia de uma outra forma, né? A gente colhia, mesmo eu sendo o presidente da Câmara, a gente colhia do mais antigo, né? Eu colhia do subsequente, mas aqui é o mais antigo. Então, desembargador Gleidson. Acompanho Vossa Excelência. Muito obrigado. Em seguida, desembargadora Iraneide. Eu acompanho também Vossa Excelência, ratificando meu voto provisório. Então, eu vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e não provido. Então, esse, então, o resultado. Doutor Roberto Wagner, muito obrigado pela sua sustentação. Tenha uma boa tarde e uma excelente semana. Igualmente. Vamos para o segundo processo, número 02, é uma apelação cível, número 019634892-2013. Relatora desembargadora Tereza Neumann. Número do processo que está na pauta é o 5.119. Apelante Edmar Marques Damasceno e apelado, nesse caso aqui, apelado município de Fortaleza. Quem é o advogado doutor Bernardo Macedo Martins?
O advogado está presente. Tem também a doutora Ana Carolina Carneiro de Oliveira. Algum advogado presente na sala desse apelo? Não, Excelência. Eu passo a palavra, então, para o relator, ou quer só que eu proclamo o resultado, desembargadora Tereza Neumann? Excelência, eu peço a Vossa Excelência que proclame, porque atende aos interesses da parte que requeriu a sustentação. Pois não. Então, depois da desembargadora Tereza Neumann, é o desembargador Gleidson, né? É Vossa Excelência mesmo. Eu acompanho a relatora e depois é o desembargador... Sou eu. Acompanho também. Desembargador Gleidson. Eu vou proclamar, então, o resultado. Recurso conhecido e provido por unanimidade. Vamos para o terceiro processo. Outra apelação cível é a número 08548-2003-2014. Relatora, desembargadora Tereza Neumann. O número que está na pauta é o 5.126. Apelante Vicente Emílio da Silveira. O advogado é o doutor Renan Vanderlei. E o apelado é o município de Fortaleza. O doutor Renan está na sala? Não, Excelência. Não, Excelência. Não está na sala. Passa a palavra à relatora, desembargadora Tereza Neumann. Pois não, Excelência. Nesse também, da mesma forma, o recurso é conhecido e provido. Então, já atenderia aos reclames da parte que requeriu a sustentação. Pois não, desembargadora. Nesse caso, agora... Desembargador Gleidson, né? Vossa Excelência. Eu acompanho a relatoria. Eu Desembargador também. Gleidson também acompanha. Posso proclamar o resultado, desembargador Tereza Neumann? Não, Excelência. O recurso conhecido e provido, não é? Como já me manifestei, se houver necessidade, passo a leitura da emenda. Pronto, recurso conhecido e provido por unanimidade. É isso? Exatamente. Pronto, agora temos qual é o próximo, doutora Ismênia? É o número 4. Apelação... É o número 4. É. Trata-se de uma apelação cível. Barra remédio. Apelação cível e uma remessa necessária. Uma sequência 30528933-2015. A relatoria, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. O número de processo que está na pauta é o 5.67. Remetente, juiz de direito da Vara Única da Comarca do Novo Oriente. Apelante José Vanderlei Vieira Macedo. Apelada Maria Sandra Araújo. Advogado doutor Edmilson Gouveia de Araújo. E o estado do município de Novo Oriente é o apelado. Eu pergunto se o advogado está na sala. Boa tarde, Excelência. Sim. Pronto, eu passo então a palavra à nobre relatora, desembargadora Maria Iraneide. Senhor presidente, eu indago ao nobre advogado se dispensa a leitura do relatório. Boa tarde, Excelência. Eu dispenso a leitura do relatório. Então, Excelência, pode dar a palavra para que o advogado possa fazer a sua sustentação. Obrigada. O nobre advogado pode ficar à vontade pelo seu tempo regimental para fazer a sustentação oral. Senhor presidente, agradeço desde já. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, dizendo da minha profunda satisfação de me abeberar ao Tribunal Cearense na intenção exclusiva de definirmos, não é, este processo. Em especial, gostaria de cumprimentar a eminente relatora, a doutora Maria Iraneide Moura Silva, em que aqui faço um registro que, no período mais difícil e complexo da pandemia, Sua Excelência disponibilizou despachos virtuais com esse advogado, que não foram uma ou duas vezes, alguns despachos, sempre com urbanidade e lianeza, caracterizando, né, a boa magistrada que é, e, acima de tudo,
não é, o espírito da boa gente cearense. Receba, Vossa Excelência, os meus cumprimentos, nas extensivas às eminentes desembargadoras que compõem a Câmara, os eminentes desembargadores, senhora representante do Ministério Público, preclaros advogados e advogadas, meus senhores e minhas senhoras. Eu gostaria de iniciar a minha fala rememorando, excelências, uma fala do grande jurista alagoano Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, que naquele espasmo de poeta tão natural dos homens do direito, dizia que nas épocas tranquilas a vida humana transcorre apenas entremeada de acidentes individuais. Há, portanto, uma espécie de linha fronteiriça entre aquilo que se chama de acidentes individuais e aquilo em que se caracteriza a chamada omissão odiosa ou ação nefasta. Quero dizer às vossas excelências que o recurso que ora estamos a examinar em nenhuma dimensão possa ser compreendido como uma espécie de acaso ocasional das coisas, mas necessariamente uma omissão odiosa e uma ação nefasta perpetrada justamente por aqueles agentes públicos que não têm uma espécie de sensibilidade para com a res pública. Eu quero dizer às vossas excelências que o caso for amplamente noticiado na mídia cearense, tanto que da proclamação da sentença do juiz de piso, o próprio Tribunal de Justiça cearense divulgou uma notícia em seu site apontando como casal que perdeu a filha por falha em serviço da Prefeitura de Novo Oriente deve receber R$100 mil. Esse foi, então, a divulgação feita pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu quero, numa intenção de definir o alcance e o objeto da minha peroração recursal, dizer às vossas excelências que o juízo de piso, ao chegar à sua proclamação, desenvolveu de maneira paradigmática, obviamente, essa decisão. E escorreu, na realidade, sobre todas as teorias do ponto de vista de responsabilidade ligada à perspectiva do direito administrativo. Portanto, não se vergasta nessa oportunidade a conclusiva e a extensão da respeitável sentença do juízo de piso, mas especificamente o que é objeto do recurso seria a potencialização dos valores naquilo que irei destacar às vossas excelências. Eu quero, então, descer de maneira muito objetiva aos fatos para definir o alcance do nosso recurso. Eu digo às vossas excelências que Joyce Macedo tinha 15 anos de idade, filha de Novo Oriente, Ceará, teve um acidente no interior da comarca, fora imediatamente conduzida ao hospital municipal e, em 20 minutos unicamente, foi, então, estabilizada. Do ponto de vista clínico, conforme restou demonstrado pela instrução processual, haveria a necessidade, então, de deslocamento à comarca mais próxima, que tinha alguns engenhos ou alguns ativos que pudessem, então, dar um suporte melhor à paciente. Até aí, meus senhores, não há nada que se possa apontar como ação ou omissão da prefeitura. É justamente neste momento em que houve a estabilidade por parte da paciente que começa, então, esse festival de irresponsabilidade, por tantas vezes chamados na nossa peça. Tinha a necessidade clara da remoção à comarca de Crateús. O hospital dispunha de 2 ambulâncias. Passou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Pasmem, vossas excelências, chegou 1h30 aguardando uma ambulância. E por que, então, não for, então, efetivado o transporte imediato? Justamente porque uma ambulância estava sem gasolina e, então, os agentes municipais buscavam aquele responsável para, então, dar ordem para abastecer. 1h30 esperando a jovem, consciente, gritando aos cuidados de sua família, pedindo para que não a deixassem a morrer, e a todo instante consciente. Passa-se, então, 1h30 e gasolina não chega. Tinha uma segunda ambulância. A segunda ambulância estava abastecida, no entanto, tinha vários defeitos mecânicos, inclusive noticiado justamente pelas testemunhas arroladas pela municipalidade ré, que disse especificamente o motorista e o enfermeiro que há poucos dias antes daquele evento
a ambulância, no translado, simplesmente parou. Aconteceu justamente com a paciente. Após, então, 1h30, quase 2 horas, esperando no hospital municipal, com partos ativos para empreender na paciente alguma medida mais segura e concreta do ponto de vista clínico, esta, então, saíram nessa ambulância, conhecida previamente, que não tinha condição alguma do deslocamento. Andaram 15 minutos, 20 minutos, e a ambulância deu uma pane mecânica. A jovem era conduzida ainda consciente, conduzida numa maca fixa, sem a presença de um médico, sem a presença de um enfermeiro. Ali parou no nossa querida cidade próxima a Crateús, e ali mesmo faleceu aos cuidados de sua família. O desespero era tanto que a própria massagem cardíaca quem fizera fora justamente os familiares. Portanto, meus senhores, estes são os fatos que digo tratar-se de uma espécie de omissão odiosa e uma ação nefasta. A municipalidade, na sua antítese processual, lançou, ao que deixa transparecer, uma tese administrativa vencida no mínimo 200 anos, reconhecendo o evento, mas afastando-se uma espécie de responsabilidade. No mínimo curioso e exótico a antítese da municipalidade ré. Poderia aquela justamente desenvolver outras formas de antítese processual tão pragmáticas atualmente do direito, como uma espécie de reserva do possível, mas assim não fez. Preferiu justamente na velha tese de que o rei não erra, dizer absolutamente que de fato aconteceu, mas não tinha nenhuma responsabilidade. Acertadamente, o juízo de piso, diante daqueles eventos, não poderia julgar diferente que não fosse, então, proclamar a condenação da prefeitura, no qual condenou em R$100.000. Muito bem. Diante destes fatos tão claros, que, aliás, as testemunhas arroladas pela municipalidade foram suficientes e claras para dizer justamente que haveria uma expectativa de vida acaso fosse, então, recebido alguma intervenção clínica na comarca seguinte. E assim não aconteceu. Esse seria o primeiro ponto. De modo, então, meus senhores, que numa perspectiva de indenização, eu quero, então, compartilhar com vossas excelências, apenas para ter uma ideia de reflexão. É verdade que as verbas são distintas, mas eu digo às vossas excelências que, em 2019, o município de Novo Oriente custeou, com uma espécie de decoração, em suas festas de secretaria, o valor de R$95.000. Em uma outra oportunidade, os contratos estão acarreados nessa apelação, gastou 111 mil com artistas locais. Em um outro instante, um outro contrato, mais decoração, com aquilo que se chamou de flores artificiais, mais R$60.000. Em março de 2018, a prefeitura gastou R$290.000 com contratos de notícias e comunicação. A cidade tem menos de 30.000 habitantes. De modo que são verbas distintas, não estão alocadas no setor da saúde, mas isso determina bem o que de fato aconteceu. Há, de certa forma, de uma maneira muito clara e velada, uma espécie de afastamento dos gestores para com a realidade daquele povo. Quero dizer às vossas excelências que, ao tempo dos fatos, um simples hemograma, o município não tinha condição de realizar. E chamou, portanto, a atenção do juízo sentenciante justamente esses dois fatos, que, na realidade, afiançaram justamente a sua proclamação. Primeiro, a demora. Isto ficou muito claro. Primeiro, a demora. A jovem foi estabilizada em 20 minutos. Houve a necessidade do transporte, aguardou por quase 2 horas. O segundo seria justamente o transporte inadequado. Portanto, esse festival de irresponsabilidades culminou indiscutivelmente para a morte da paciente falecida aos 15 anos de idade. Portanto, excelências, numa perspectiva
de indenização, considerando justamente esses pontos e os contratos que eu passo, então, para vossas excelências, é perfeitamente possível que seja potencializado o valor que foi objeto de condenação. Nesse sentido, haverá uma ideia pedagógica. É verdade que, do ponto de vista da administração, alguns requisitos são adicionados e, portanto, a doutrina vai dizer, mas considerando, eventualmente, uma perspectiva razoável nesse sentido, então, que os apelantes venham a esta Câmara justamente vergastar a decisão inicial, dizendo às vossas excelências que assim confirmem o pleito recursal, qual seja a condenação de 1.270 salários mínimos ou, numa perspectiva secundária, o valor de R$500 mil. Rogo, então, às vossas excelências a reforma do pleito conforme tese da peroração. Muito obrigado. Eu retorno, então, a palavra para... Muito obrigado, doutor. Retorno a palavra para a nobre relatora, desembargadora Iraneide. Obrigada, senhor presidente. Eu quero, antes, porém, cumprimentar o doutor Dilson, agradecendo os cumprimentos a mim dirigido, e parabenizá-lo pela brilhante e clara sustentação. No entanto, aqui para resumir, senhor presidente, eu estou aqui já me adiantando que estou confirmando a sentença de piso, porquanto considerei o valor ali fixado, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como também está dentro dos parâmetros fixados por este tribunal em casos semelhantes, de sorte que, resumidamente, eu conheço da apelação e da remessa necessária, mas para negar-lhes provimento, mantendo inalterada a decisão adversada. É como voto, senhor presidente. Pois não, desembargadora Iraneide. Nesse caso, eu colho o voto do desembargador Evaldo. Só para complementar, senhor presidente, para informar a nobre advogado, tão logo seja possível terminar aqui a sessão, o voto na íntegra será disponibilizado. Disponibilizado. Agradeço, excelência. Presidente, eu acompanho a eminente relatora no seu brilhante voto. Pois não, desembargador Evaldo. Agora passo a colher o voto da desembargadora Tereza Neumann. Obrigada, excelência. Da mesma forma, eu gostaria de inicialmente também cumprimentar o doutor Edilson Gouveia pela sustentação, como falou a desembargadora Iraneide, muito clara, veemente, colocou a questão realmente na relevância que ela merece. Foi muito descaso, desídia, omissão do poder público, uma jovem de 15 anos, filha, não é, dos recorrentes. Então, os nossos entendimentos estão voltados para a compreensão da gravidade do caso. Entretanto, como também a desembargadora Iraneide realçou, foi julgado dentro de um panorama jurisprudencial, em que ela considerou os princípios, né, da proporcionalidade em relação também a outros casos, e nós os temos muitos nesse sentido. E pela fundamentação também do voto, bem analisado, todas as questões, eu acompanho integralmente a nobre relatora. Microfone, senhor presidente. Ainda não estamos ouvindo, senhor presidente. Então, nesse caso, eu vou proclamar o resultado, não é isso? Nós escolhemos os votos, vou proclamar o resultado. A Câmara, à unanimidade de votos, conheceu dos recursos e não deu provimento aos mesmos. Recursos não providos.
Isso. Eu agradeço ao doutor Edilson Gouveia pela sua brilhante sustentação. Desejo uma boa tarde e uma boa semana para Vossa Faço voto de Excelência. sucesso à presidência e aos membros da Câmara. Pois não, doutor. Muito obrigado. Agora, vamos chamar ainda com preferência e com sustentação oral o último desta tarde. É o 05, apelação civil número 0015-397-90-2017. O relator sou eu. O número da pauta é o 5.6. Apelante é o município de Quixeramobim. Apelada, a senhora Carla Priscila Galdino Dantas Laurindo e o Diego Irã Laurindo. O advogado é o doutor Pedro Igor Pimentel Azevedo. Nesse caso aqui, o doutor está em sala? Sim, Excelência. Pois não, doutor? Eu indago de Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Dispenso, Excelência. Então, Vossa Excelência dispõe de um prazo de 15 minutos, regimentalmente, para poder fazer a sua sustentação oral. Fique à vontade, doutor. Obrigado, Excelência. Inicialmente, saúdo em seu nome todos os ímpitos desembargadores aqui presentes, também representantes do Ministério Público, senhora Procuradora, senhor Defensor Público, todos os advogados, meus colegas aqui presentes, bem como os serventuários que fazem, né, esse momento acontecer. Excelência, trata-se, né, de apelação apresentada pelo município de Quixeramobim, no qual, como Vossa Excelência já citou, tem como apelados, né, os meus constituintes Carla Priscila Galdino Dantas Laurindo e Diego Irã Laurindo. Né? E o fato, tal como o anteriormente citado, foi um fato que trouxe ampla comoção ao município de Quixeramobim, né, aqui no interior, no sertão central do estado do Ceará, né, no qual, no dia 28 de março de 2017, né, a autora, então gestante, né, deu uma entrada no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, com dores do parto, né? E nesse dia ela foi examinada pelo médico que estava de plantão e aí ele confirmou o início do trabalho de parto, né? Então, posteriormente, a requerente deu à luz ao seu segundo filho, né? A criança Davi Ismael Dantas Laurindo, que nasceu através de parto normal, sendo esta criança posteriormente, Excelências, encaminhada para a ala da maternidade para ser avaliada e lhe prestada a assistência de saúde necessária. Né? E na declaração de nascido vivo, não houve nenhuma anomalia congênita detectada, que é um ponto importante, nobres desembargadores, a ser tutelado, né, na presente hora. E aí, dentro, né, do que está apostado já de documentação nos autos, ela fez um acompanhamento, a demandante ela fez um acompanhamento de pré-natal de excelência, né, realizou todos os exames necessários, né, a um parto seguro, e aí, à noite, do dia do parto, quando a autora recebeu a visita, né, de seu esposo, excelência, senhor Diego Irã Laurindo, ele notou, né, a ausência de fezes na roupa da criança, e aí foi dito por uma profissional do Hospital Regional Dr. Pontes Neto aqui em Quixeramobim, que trataria-se, né, de uma situação normal por parte da criança. Né? E aí a criança recebeu alta, certo? E aí em casa percebeu-se, né, a ausência de fezes, ela não conseguia fazer as suas evacuações comuns a uma criança recém-nascida. Então, a babá que acompanhava a requerente, excelência, a senhora Conceição, percebeu que havia uma imperfuração anal na criança e logo ela foi submetida, né, ao hospital infantil aqui de Quixeramobim para ser atendida por outro médico, no caso, o Dr. Cristiano Rabelo, e o supracitado médico, na ocasião, excelência, afirmou ser necessária uma cirurgia de urgência, né, e aí pois a criança inspirava cuidados emergenciais, e, inclusive, o próprio médico chocou-se ao ver que aquela criança havia recebido alta com uma anomalia tão evidente como essa, que é a anomalia ano-retal, né? E aí, excelência, a criança
foi encaminhada às pressas ao Hospital Regional Dr. Pontes Neto. De lá, ela foi encaminhada também por dificuldades que são de praxe para se encaminhar, né, um paciente à capital do município, Fortaleza, para o Hospital Albert Sabin, né, ocasião em que ela chegou, excelências, a expelir as fezes acumuladas pela boca, né, e aí no Hospital Albert Sabin, infelizmente, a criança veio a óbito, sendo não sem antes sofrer bastante, bem como os seus familiares, os seus pais, tendo em vista que ela é autora, aliás, a criança, ela foi submetida a várias cirurgias, né, e verificou-se ali, de fato, uma ausência de cuidado por parte da municipalidade, que sequer possui um médico especialista, excelências, para averiguar, de fato, as anomalias existentes nas crianças que ali nascem, né? Então, foi um fato que, de fato, ocasionou, né, um choque muito grande a toda a municipalidade aqui de Xeramobim, né? O assunto também foi tomado pela imprensa, né? Houve, de fato, um abalo fortíssimo por parte dos meus clientes que perderam, né, o filho por essa ausência do dever de cuidado, né, e da responsabilidade do município em providenciar, né, todos os cuidados necessários à percepção de uma simples anomalia por parte de um recém-nascido, né? Então, o que nós percebemos, excelência, é que de fato houve esse dever de cuidado, há um nexo de causalidade muito grande entre a anomalia no retal e a morte do menor Davi Ismael Dantas Laurindo, né, que viveu pouquíssimo, né? A certidão de óbito, ela consta expressamente, né, e está aí juntada, carreada aos autos, um choque séptico, né, infecção neonatal, uma anomalia anorretal, seguido de hipoglicemia e pneumotórax, né? E aí isso tudo desencadeou por uma ausência de um simples cuidado por parte do município de Xeramobim, o que obviamente gera, né, aos autores, na ausência óbvia de seu filho, sem qualquer comparação, o direito de terem a sua dor minimamente reparada por parte da municipalidade. Houve um questionamento, excelência, obviamente, por parte do município, que alegou a necessidade de chamamento do Estado do Ceará e da União à ordem, chamando ao processo, mas tão logo, né, e aí fazendo jus ao belíssimo parecer ministerial da nova procuradora Francisca Idelândia, né, não há que se falar no chamamento do Estado e da União à ordem, tendo em vista que o caso, né, de fato, ocorreu no hospital municipal de responsabilidade da municipalidade do município de Xeramobim. Então, a este compete a responsabilidade por todo e qualquer fato ocorrido, né, nas suas dependências. Também não há que se falar, excelência, na diminuição da condenação dada, né, pelo juízo de piso no valor de R$300 mil aos requerentes, tendo em vista que, de fato, minimamente, esse valor sequer consegue reparar a dor dos requerentes, né, que, enfim, perderam o seu segundo filho, né? Eles já têm outra filha, mas perderam o pequeno Davi Ismael Dantas Laurindo. E aí, excelência, também o município, em seu recurso de apelação, alega a necessidade de ajuste no índice de atualização dos valores, o que os autores aqui, ora, não se opõem, né, sendo esse o entendimento desta Câmara. Então, excelência, basicamente, era isso que nós queríamos sustentar oralmente. Eu queria encerrar, de fato, a minha fala com uma frase, né, do poeta e compositor Chico Buarque, que diz na música Pedaço de Mim, que saudade arrumar o quarto do filho que já morreu. Eu imagino que esse seja o sentimento doído, né, dos meus clientes nesse momento também. Ao passo que saúdo a todos, desejo boa tarde e aqui me despeço, excelência. Pronto, doutor. Doutor Pedro Igor, muito obrigado ao senhor pela sustentação. Então, eu vou para a leitura do meu voto. Como já houve o julgamento de forma provisória
pelos colegas desembargadores, eu vou proceder, doutor Pedro Igor, à leitura da ementa. Está bem fundamentada e esclarece bem o resultado do meu voto. No caso presente, o cerne da questão circunscreve-se em verificar a suposta ocorrência de negligência no atendimento hospitalar ao filho dos apelados, que ocasionou o seu óbito. São pressupostos da responsabilidade, eu cito aqui os pressupostos, né? A conduta comissiva, omissiva, né? Previstos lá no artigo 36, parágrafo 7º da Constituição Federal e o artigo 43 do Código Civil. Eu avançando aqui, tratando-se de responsabilidade civil objetiva, que é o caso, são suficientes para a configuração do dever de indenizar a conduta estatal comissiva, a presença do dano e o nexo causal entre ambos. É possível constatar a presença da atuação estatal, negligência médica em não observar a condição de atresia retal do recém-nascido, o dano, o óbito, e do nexo de causalidade entre ambos, uma vez que cabia à equipe médica observar o neonatal quando do seu nascimento e proceder com o tratamento cirúrgico adequado. Um avanço aqui também no meu voto. A ementa. O ente público requeriu a minoração do valor, o próprio Estado, né, o próprio ente público, ele reconheceu e pediu a redução, a minoração do valor da condenação de 300 mil. Né? Pediu para reduzir o valor fixado na sentença, que foi 300 mil reais. Neste ponto, merece prosperar o pedido, ao meu ver, de reforma, uma vez que o valor se encontra desproporcional, ao meu ver, com o que vem sido fixado por este tribunal. Assim, o valor indenizatório deve ser reduzido para 150 mil. Também merece reforma a decisão recorrida no tocante aos juros moratórios e a correção monetária. Sobre o assunto, eu trago aqui uma decisão do STJ, em recurso repetitivo, no tema 905, que condenações administrativas em geral contra a Fazenda Pública, após a vigência da Lei 11.960, de 2009, deveriam ser corrigidas pelo índice IPCA, com juros definidos pelo mesmo fator que remunerar a caderneta de poupança. Então, eu chego aqui à conclusão. Meu voto é no sentido de que o recurso de apelação seja conhecido e provido parcialmente, sentença seja reformada para minorar o quanto indenizatório, nesse caso de 300 mil para 150 mil, e para fixar o IPCA, para a correção monetária, e o índice da caderneta de poupança para os juros monetários. Juros monetários. Então, esse é o meu voto. Nesse caso aqui, eu colho o voto do desembargador Gleidson. Obrigado, senhor presidente. Eu queria me dirigir inicialmente para parabenizar o doutor Pedro Igor pela sustentação, realmente de forma muito serena, muito brilhante, eu diria, explorando bem a situação fática e defendendo a tese da indenização, que é justa, sim. Eu acompanhei o voto de Vossa Excelência provisoriamente e digo que não há valor algum que possa reparar a dor desses pais, nós sabemos disso, mas também não seria esse valor que venha a resolver a situação dos pais. O filho já foi, perdeu, eles precisam agora outro alento que não seja o financeiro. A condenação ela tem um dúplice cunho, eu diria, que é o pedagógico, para que o poder público, no caso aí a municipalidade, se acautele mais, tenha mais cuidado na escolha de seus profissionais, que foi um erro grosseiro,
né? E aos pais, o recebimento de um quanto que não chega a atender aos reclamos que o advogado defende, mas também não é tão insignificante para a municipalidade, que também não é tão abastada. Então, eu acredito que o voto está muito bem dimensionado em seu quanto. Acompanho integralmente Vossa Excelência. Esse microfone, senhor presidente. Obrigado, desembargador Gleidson. Eu colho o voto agora da desembargadora Iraneide. Muito obrigada. Eu também quero parabenizar ao doutor Pedro Igor, né? De fato, a sua sustentação foi serena e bem dentro do que o caso exige. No entanto, também, agora eu quero ratificar o meu voto provisório, acompanhando a relatoria, dizendo que as palavras do desembargador Gleidson expressam muito bem esse entendimento, que, de fato, não vai trazer, não é o quanto que vai trazer de volta o filho dos autores e nem afastar de vez a dor da ausência dele, né? Mas, de fato, ela vem pelo menos para amenizar essa dor. E como o doutor Igor aqui citou a canção de Chico Buarque, né? Um filho que se perde é um pedaço de mim que se vai, né? Um pai diria, né? Um pedaço de mim, né? A saudade dói latejada, como diz a canção, né? Dói latejada. Mas não aplaca qualquer valor que se dê, não aplaca essa saudade. Então, queria dizer que para os padrões dos municípios e para os valores que o nosso tribunal tem fixado, o quantum que foi minorado aí pelo relator, ele atende a essas exigências. Por essa razão, eu o acompanhei na íntegra. Pois não, desembargadora Tereza. Eu agora proclamo, então, o resultado do voto. A Câmara, à unanimidade de votos, conheceu do apelo para dar parcial provimento, reduzindo o valor indenizatório de 300 mil para 150 mil reais. Eu agradeço a participação do doutor Pedro Igor, desejo uma boa tarde e uma excelente semana. Muito obrigado, doutor. Boa tarde, excelências. Bom trabalho. Bom, agora nós vamos para os processos estão na pauta extrajudicial e o processo pauta extraordinária, né? Os processos extra-pauta, e os processos da pauta normal, da pauta ordinária. Eu indago, nesse caso aqui, a representante do Ministério Público, a doutora Delária. Doutora, tem algum requerimento a fazer, alguma colocação a fazer? Doutora Delária. O doutor Benevides, representante da Defensoria Pública, algum requerimento a fazer em relação aos processos pautados e extra-pauta e os processos normais? Não, senhor presidente, nenhum requerimento a ser feito. Muito obrigado pela oportunidade. Pois não. Doutora Idelária, deve ter. Fui ouvida, excelência? Pois não, doutora Idelária, é só para indagar se Vossa Excelência tem algum requerimento a fazer em relação aos processos da pauta, aos extra-pauta. Não, excelência, muito obrigada. Todos foram examinados por mim, inclusive esse parecer que foi referido pelo doutor Igor foi da minha lavra, né, e examinei-os todos antes da pauta. E
me acosto integralmente às razões oferecidas pelo Ministério Público nas ações que propôs, né? E nas razões finais que foram ofertadas. Algumas não foram, porque a causa já tinha sido devidamente esclarecida. Pois não. Obrigado, doutora Agradeço, Idelária. Vossa Agora, Excelência. indago dos desembargadores, primeiramente ao desembargador Gleides, em relação aos votos antecipados, né, os votos provisórios. Pois não, senhor presidente, eu renovo aqui, ratifico os votos que proferi provisoriamente na condição de relator e naqueles que proferi na condição de vogal. Queria apenas registrar que há um processo da relatoria da eminente desembargadora Tereza Neumann, que é referente a DIFAL, por já haver sedimentado o meu convencimento nos processos da espécie, pedindo venha a Sua Excelência dizer que contrariei este voto. Pois não, desembargador Gleides. Com licença, desembargador Gleidson, o senhor podia dizer qual é o número? Pausa. Aí teria que abrir aqui a nossa votação. Um momento, por favor. Então, sim. É de relatoria da desembargadora Tereza Neumann, não é isso? A desembargadora Tereza Neumann podia até nos ajudar mais Poderia facilmente. nos ajudar, né? Pronto. Exato, Excelência, eu estou aqui fazendo a pesquisa. Inclusive, tem uma anotação de Vossa Excelência. Sim. 025 26 06, dígito 44, dígito 44, 2021. 2021. Eu quero dizer que acompanho a divergência pedindo venha a eminente relatora. Eu acredito que a votação ela passa pela tria de desembargador Ramon Nonato e eu, desembargador Iranei. Sim. É isso mesmo. Eu, no caso aqui, eu acompanho, pedindo venhas à doutora desembargadora Tereza, eu acompanho o desembargador Gleidson. Excelências, eu gostaria só de fazer a conferência se é exatamente esse número. Estou vendo aqui é o 025 26 06 44 2021, é esse? De uma telefônica, Brasil. Exato, mas eu acho que... É apelação? Não. Esse não, acho que não. O que fiz a anotação, desembargadora Tereza, sim, é outro. É um que se refere à questão de honorários na execução fiscal. E eu acompanhei Vossa Excelência porque há um diferencial nesse caso. Exato. Mas esse que eu Não. contrariei, eu não fiz anotação no nosso chat, não. Vamos ver se é esse aqui, desembargador Gleides, esse 063 50 1507. Que tem esse... É uma matéria de FAO, é uma matéria já conhecida. Exato, Excelência. Perdão aí, não eram aqueles com anotações. Vou verificar. Mas é exatamente isso, é das alíquotas, não é matéria do Exato. É um apelo ou é um agravo? Um agravo. Eu devia ter anotado, porque Só um momentinho. Eu pensei é um agravo, né? Então. Senhor presidente, tinha um da desembargadora Tereza, que também parece-me que desembargador desembargador Gleice se considerou impedido, é isso? Não. Não? Eu votei contrário a esse agravo. É porque não consigo abrir aqui, o computador travou na votação, e para eu sair, tem que sair da sessão, não é conveniente.
Deixa eu olhar. Tem quem pediu que desembargador Raimundo Nonato, não é isso? É melhor a Ismênia localizar esse processo, um agravo de instrumento da desembargadora Tereza Neu. Tem um agravo aqui, mas não sei se é esse. 0632 121 dígito 24.2022. Agravante Letícia Gabriel, agravado Estado do Ceará. O senhor lembra as partes? Não, esse... Não, é uma obrigação de fazer o pedido de tutela na origem. Esse do agravante Letícia. Um momentinho. Ismênia, também me tirei essa dúvida. Tinha era desembargador Raimundo Nonato que estava impedido, era? De votar? Tem um desembargador... Era o desembargador Raimundo Nonato. Esse que o desembargador Gleitz está dizendo, é por isso que eu estou acompanhando o desembargador Gleitz, é do DIFAL. É por isso que eu acompanho o desembargador Gleitz. Agora, vamos tentar localizar. Eu só me lembro bem que é DIFAL. Abrindo aí os agravos da desembargadora Tereza, é fácil localizar. Isso. Eu estou tentando aqui. Basta olhar a ementa que a desembargadora Tereza identifica logo. É que a Ismênia não tem acesso eu não tenho acesso ao fluxo de vocês. Porque tem um aqui... Agravo de instrumento aqui, outro, que é contra o JF. Antônia, 0635 782, dígito 11, 2022. Desembargadora Tereza, será esse? Só tem esses dois agravos. E tem um agravo interno também. Será que... tem um agravo aqui do HMC Macedo. É agravo de instrumento. Agravo de instrumento, agravo interno, aqui tem um agravo interno. Isso. Eu estou vendo aqui dela aqui um agravo interno. Deixa eu ver aqui. É o 0620, esse agravo interno. Aí tem um agravo interno também aqui, um agravo interno, embargos. Tem um outro agravo aqui, que é um agravo de instrumento da unidade. Deixa eu ver aqui. Agravo de instrumento é o 063 21 21 24 2022. Isso aqui, deixa eu ver aqui. Ele é Letícia Gabriele de Moraes Macedo. Aí, Estado do Ceará. Aí, aqui, Administrativo Processual Agravo, Instrumento Direito à Saúde. A desembargadora Tereza só tem dois agravos de instrumento, que eu já anunciei, e um agravo interno. Exato. Não tem como saber, né? Então, eu vou ter que sair mesmo da sessão, vocês vão me aguardar para eu abrir o sistema. Aguardamos. Com certeza, é melhor. Porque não tem como eu acessar se não sair. Tranquilo. Aguardem, por gentileza. Tranquilo. Vamos aguardar, então. Que eu não estou, Ismênia, localizando aqui nos da desembargadora Tereza Neu, além desses dois agravos, esse interno e esse outro agravo, eu não estou verificando um outro, não. Eu também, não identifiquei outro Excelência, agravo, não. Eu localizei aqui mais uma apelação cível, em que o assunto é de FAO, e, na realidade, tem do desembargador Gleitz, ele coloca voto contrário. Qual Talvez é o número VTM, Telecomunicações, 020 9929 62 2022. Nos agravos eu não consigo visualizar. Será que é esse aqui de exclusão do ICMS? É o de FAO, né? Não sei se é o princípio da anterioridade nonagesimal e... VMT, Telecomunicações. VMT. Não, na realidade, exatamente. Princípio da anterioridade nonagesimal. Cobrança devida de FAO. É isso? Talvez ele não esteja lembrado e talvez seja um apelo, não... É uma apelação, né? Aqui é um apelo
No Aí, roteiro. inclusive, a remessa necessária e o apelo. São 2 recursos. Exato. Um do juiz de direito da 13ª Vara da Fazenda Pública, Fortaleza, né? E o outro, VMT, Telecomunicações. Então, vamos aguardar ele retornar. Eu acredito que seja esse. Que esse aqui é o de FAO. E aqui nos detalhes da votação, eu verifiquei aqui que consta o voto divergente do desembargador Gleidson. Exato. A desembargadora Tereza Neumann, ela deu o voto, proferiu o voto. O desembargador Gleidson foi contrário, né? Eu teria acompanhado, mas nesse caso aí vamos verificar, porque é de fala, eu vou ter que acompanhar o desembargador Gleidson, se for esse aqui. Exato. Eu acredito que sim. Olha. Pronto. Eu acho, Gleidson, que é esse aqui, viu? Um que eu estou vendo aqui que tem um voto contrário seu. Não é um agravo, é um apelo. É o 020 992962 2022. Pronto. E a da VMT. São 2 recursos. Um, a remessa necessária, e o outro é um apelo. Mas é justamente a discussão é de FAO. É esse mesmo. Pronto, então vamos voltar, né? Vou entrando. Tá ok. Pronto, o desembargador Gleidson já está voltando. Que inclusive era um mandato de segurança, né, desembargadora Tereza? Exatamente, Excelência, na origem, mandato de segurança. Identificado o processo, é esse mesmo. Pronto, então eu passo a palavra para o desembargador Gleidson, lembrando que aqui no caso nós localizamos uma apelação, são 2 apelos, é uma remessa necessária e uma apelação número 020992962/2022. O remetente, no caso, da remessa necessária, é o juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. E o apelante aqui, no caso, é a VMT, Comunicações Limitada. O apelado é o Estado de Ceará, a origem é um mandato de segurança. Eu entrei nos detalhamentos do voto e eu percebi que a desembargadora Tereza Neumann votou e o desembargador Gleidson foi contrário. Eu tinha acompanhado, mas eu estou vendo aqui que trata-se, no caso, especificamente, né, aquele que é a observância ao princípio da anterioridade, 90º, cobrança indevida do DIFAL. Então, nesse caso, eu peço, venha a desembargadora Tereza Neumann, vou acompanhar o desembargador Gleidson, neste caso especificamente. Pois não, eu ratifico meu voto contrário, pedindo venha a eminente desembargadora Tereza Neumann. Então, eu vou, nesse caso aqui, eu acho que dá para a gente fazer o julgamento estendido, né? Porque é uma matéria tão conhecida, né? Perfeito. Sim. Desembargadora Tereza, eu vou continuar o julgamento estendido, viu? Eu passo, então, a palavra à desembargadora Iraneide. A matéria já bem debatida entre nós e já pacificada aqui na Câmara, por maioria, né? Eu acompanho a divergência inaugurada do
nesse caso, inaugura Vossa Excelência, né? Por conta de ser o subsequente na votação, depois da desembargadora Tereza Neumann, e pedindo venhas à eminente relatora. Aí eu vou colher o voto agora do desembargador Evaldo. Presidente, eu também acompanho a divergência com as vendas às barras da Tereza. Certo. Nesse caso, eu devolvo a palavra à relatora e para saber se a desembargadora Tereza Neumann mantém a sua posição. Mantenho, Excelência. Pronto. Então, nesse caso, quem vai lavrar o acórdão é o desembargador Gleidson. Nesse caso, desembargador Gleidson, a Câmara, por maioria de votos... É Vossa Excelência, senhor presidente, não o subsequente que vota depois... Eu já acompanhei o desembargador... Eu digo para lavrar o acordo. Para lavar o acordo. A divergência foi aberta pelo desembargador Gleidson, não? Isso. O desembargador Gleidson foi quem deu um voto contrário. Aí ele que abriu a divergência, eu acho que ele é quem lavra o acordo, não, desembargador Gleidson? É porque a votação era provisória, Vossa Excelência, na votação definitiva, votou contrário ao voto da desembargadora Tereza. Ok. Então, eu fico responsável, então, pela lavratura do acordo. Vamos proclamar, então, desembargador Gleidson, o resultado, né? A Câmara, por maioria de voto, né, conheceu dos recursos, conheceu de ambos os recursos, né? Tanto da remessa necessária como do apelo, mas para negar provimento. Né? Negar provimento ao apelo do caso aqui é o voto da desembargadora Tereza Neumann. O voto dela foi no sentido de conhecer, né, a remessa necessária conhecida e desprovida, e a apelação conhecida e provida. Nosso aqui vai ser o contrário, né? O nosso aqui, a remessa necessária vai ser conhecida e desprovida, e provida, e a apelação ela vai ser conhecida e desprovida. Não é isso, Bardo Gleidson? Exatamente. Contrário ao posicionamento da eminente relatora. Pronto. Então, eis aí a proclamação do resultado. Então, agora, o desembargador Gleidson já se manifestou e ainda tem mais algo a acrescentar em relação aos processos de ratificação dos votos, tanto na qualidade de relator como de vogal. Ratifico todos. Desembargadora Iraneide. Faltando som, a desembargadora Iraneide. Eu também ratifico todos os meus votos proferidos na qualidade de relatora e de vogal. Desembargador Evaldo. Ratifico todos os votos por mim relatados, proferidos, presidente. E também os na qualidade de vogal. Eu também faço o mesmo, ratificando todos eles. E desembargadora Tereza Neumann. Mesma forma, Excelência, ratifico todos os votos em ambas as condições. Bom, então, nós vencemos a pauta, graças a Deus. Não tem mais. Eu pergunto aos demais colegas se há algum requerimento a fazer, se há alguma observação a fazer. Não, presidente, de minha parte, não. Estou satisfeito. Também não. Também não, senhor presidente. Não, obrigado, presidente. Podemos encerrar, então, estou por encerrada a presente sessão. Uma boa tarde mais uma vez para todos e um excelente a Ismênia está falando, presidente. Pois não, Ismênia? Sim, vamos proferir o número de julgados, deixar registrado. Né? O número de processos hoje julgados. Exatamente, Ismênia. 147 julgados. 147 processos. Excelente, né? Produtividade boa, né? Muito bem. Muito bem.
Pois então, até a próxima sessão. Até. Deus Tchau. nos permita. Boa tarde a todos. Abraço. Obrigado. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Graças, Boa tarde a graças. todos.